Chegou um momento muito sublime, o momento da pregação da palavra do Senhor. O momento da mensagem do céu para nossas vidas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar nesse momento. Logo após eu cantarei uma primeira estrofe de um hino com o pastor Abisaí e em seguida a mensagem de Deus. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor está comigo, ó Pai. O Senhor está conosco. O Senhor deu uma ordem para pregar. Um dia eu aceitei o desafio teu, ó Pai. E eu disse: eis-me aqui, ó Deus, envia-me a mim. Mesmo me sentindo incapacitado, ó Deus, sem nenhuma condição, ó Deus, mas o Senhor disse: não temas, porque eu estou à frente, eu estou contigo. E obrigado, ó Deus, porque ouvindo essa tua palavra, a tua voz, e ouvindo o teu chamado, esse chamado que na verdade é para todos os teus seguidores, eu disse sim. Eu levantei minhas mãos e disse: sim, eu irei, ó Deus. Mesmo sabendo dos desafios, dos ataques do diabo, do inferno, de Satanás, mas o Senhor prometeu também que estaria comigo e as portas do inferno não poderiam prevalecer sobre essa obra. E aqui estamos, ó Deus, só neste púlpito, há mais de 23 anos, falando do teu evangelho, pregando o teu amor. Vidas que foram alcançadas, transformadas pelo poder da tua palavra, ó Deus. Não da minha, ó Deus, porque minha palavra não tem um efeito, mas a tua tem. Porque o evangelho é poder teu, ó Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, ó Deus, porque nesse púlpito muitos santos passaram por aqui também, ó Deus, anunciando o teu amor, as verdades profundas da tua palavra do evangelho, ó Deus. Muitos creram, ó Deus. Outros, ó Deus, duvidaram. Mas quem crê, ó Deus, viu o teu poder, viu a família sendo alcançada, a vida transformada, meu Deus, e o teu nome sendo glorificado, ó Pai. E mais uma noite, aqui estamos, mais um domingo, o último domingo de abril. O Senhor abre a porta da palavra, aleluia, para anunciarmos o teu evangelho a toda criatura. Deus, que seja uma noite gloriosa, uma noite de salvação, uma noite de transformação, porque a palavra do evangelho é tua palavra, que é teu poder. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Ajuda-nos na transmissão, ó Pai, da tua verdade. Ó Deus, eu creio que o efeito ele surte, porque é tua palavra, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Eu queria cantar esse hino 438, ouvindo de Cristo. Eu gosto muito desse hino do cantor cristão, porque fala muito da minha vida também. Tempos que eu acordava bem cedinho, 4 horas da manhã, ia para a rádio com Paulo Fidelis. Inclusive parece que ele completou aniversário essa semana, pregando o evangelho. E o fundo musical do programa Ide Anunciar era justamente esse evangelho, essa música 438 do cantor cristão. Vamos recordar, em seguida estarei trazendo a palavra. Aleluia. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação, que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiado no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Segunda estrofe. Todos unidos nesse grande tempo, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador, Cristo Jesus, nos deu. Ele está também no posto céu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar
última estrofe fica para o final desta mensagem. Que mensagem cheia da compaixão de Deus. É a mensagem do Evangelho. Marcos capítulo número 16 e o versículo 15. Marcos 16, 15. Bastante conhecido. Eu queria inclusive ler a partir do versículo 14. 16, 14, quando Jesus Cristo aparece depois da sua ressurreição e ele reúne os discípulos e dá-lhe uma missão. Marcos 16, a partir do verso 14, diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, aleluia, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Queridos irmãos, essa mensagem, ela é tão cheia de amor. É uma mensagem cheia da graça e da misericórdia de Deus, o Evangelho Santo, a nova do Evangelho, a pregação da palavra do Senhor, uma ordem. E Jesus disse: vão para todo mundo, vão pelo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. O Evangelho é uma obrigação nossa de pregar. Eu estava lendo em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo, escrevendo naquela igreja, ele diz, no capítulo 9, o versículo 16, porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Dr. Russell Shedd, fazendo um comentário desse versículo, ele disse: anunciar a palavra, o Evangelho, é obrigação de todos, querendo ou não, mas é uma obrigação de todos os discípulos, porque ele chamou seus discípulos, chamou a todos, para anunciarmos o Evangelho a toda criatura. E quando eu leio o Evangelho de Marcos, confesso aos irmãos que eu fico impressionado com a dinâmica do reino, e ali no capítulo 1, João Batista entrando em cena, e também sabendo que estava imbuído desta missão de anunciar a palavra. Ainda hoje, irmãos, nós pregamos esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E se você abrir no evangelho de Marcos, onde foi lido o texto básico e áureo desta noite, diz princípio do evangelho, capítulo 1, versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nesta narrativa, ele fala como está escrito pelo profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João pregando, foi preparado para isso, para anunciar o evangelho. E aqui, meus irmãos, nesse texto ainda do capítulo 1, nós vamos observar a primeira vocação, a vocação dos primeiros apóstolos, para também levar essa missão. A gente ontem aqui à tarde, participamos de um momento tão especial, onde 4 jovens aqui testemunhavam da alegria deles pregar a palavra, de serem escolhidos, e nenhum se sentia
credenciado ou capacitado, mas ele sabia que foi Deus que chamou, e Deus que chama é o Deus que capacita. E como é bom ser usado por Deus. Você que está ouvindo essa palavra, você também foi escolhido para anunciar o Evangelho, falar do Evangelho, dar o seu melhor. Você toca violão, e dê o seu melhor, Eliel, faça o melhor para o Senhor, pregando o Evangelho. Você é aquele que filma, irmão Regis, então faça da melhor forma, faça da melhor maneira, com esmero. Você ensina também, você canta, você louva, você prega, e a palavra de Deus diz que nós temos a oportunidade de falar desse amor. E aqui na vocação dos primeiros discípulos, o apóstolo, no capítulo 1, versículo 14 de Marcos, esse santo evangelho, Marcos falando deste poder, do evangelho que transforma. E depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galileia, aleluia, e diz o texto sagrado, no versículo de número, pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus, ele é a revelação de Deus, ele é aquele que estava desde o princípio de Deus, e ele pregava o evangelho. Interessante, quando Jesus Cristo disse, ide por todo mundo pregar o evangelho, ele só não mandou, ele estava também à frente, ele estava na frente dos seus discípulos, ele era um pregador da palavra, ele sentava assim, uma multidão ouvia, e ele ali antes de dar pão, antes de dar peixe, ele falava do mais importante, da palavra que não perece, da palavra que era o pão da vida. E ele chegou a dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E sempre ele falava do evangelho, uma multidão, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, diante daquela multidão, ele falava do céu, falava da vida eterna, falava de Cristo. Ele mandava sentar toda aquela multidão, porque precisava escutar, e ele ensinava através de parábolas. No capítulo 13 de Mateus fala de tantas parábolas. Ele falava também através do primeiro discurso do livro de Mateus, que é o Sermão da Montanha, e falava das coisas acerca do reino de Deus e a sua missão. Ele não veio revogar os profetas nem a lei, mas ele veio cumpri-la, e ele começa a falar do evangelho da graça, do evangelho do perdão, do evangelho da misericórdia, do evangelho da oportunidade. Queridos irmãos, sabe o que ele dizia? 1,15 de Marcos, e ele dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no quê? No evangelho. Nós precisamos acreditar no evangelho, mas no evangelho de quem? No evangelho segundo Jesus Cristo. O evangelho de Marcos, segundo o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, escreveu Mateus, escreveu Lucas, escreveu João. E nós precisamos pregar essa palavra. E aqui, irmãos, diz que Jesus Cristo, andando junto ao mar da Galileia, ele viu pessoas que ele chamou para ajudar, inclusive. Pregar o evangelho é uma missão nossa. Nós não temos a missão, nunca tivemos, de salvar ninguém, porque nós não temos essa competência. A nossa missão é trazer a palavra, levar o evangelho. Quem vai fazer o milagre é Ele, é Deus. Ele é quem convence o homem. Lá em João fala do pecado, da justiça e do juízo. E aqui ele passou e viu aqui junto do mar da Galileia pescadores. Viu ali Simão e André, e lançavam a rede sobre o mar. E eles eram pescadores. Sabe o que Jesus disse? Verso 17 de Marcos 1,17. Vinde após mim, e eu farei para que sejais pescadores de homem. Queria dizer para você que está me ouvindo nesta noite, eu sei que essa mensagem é a mensagem que salva, é a mensagem do evangelho. Não é você que está ouvindo o pastor Samuel, mais uma vez, de tantas vezes que ouviu. Quero dizer que você é um escolhido de Deus. Você é uma pessoa chamada pelo Senhor para pregar a palavra. Deus tem confiado a você, Deus tem chamado você. Muitas vezes nós fugimos, o mundo está aí gemendo, o mundo está pedindo realmente uma resposta para tudo que está acontecendo, e a resposta é Jesus Cristo. O homem se afastou de Deus, é necessário que o homem se aproxime de Deus. Tiago diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros, diz o Senhor. A questão é que o homem tem distanciado de Deus, e veio Jesus Cristo pregando o evangelho. E quando ele fez aquele convite, alguém disse que é o convite irresistível, aleluia. Ele deixando as suas redes, seguiram. Quantas pessoas deixaram o medo, a vergonha, a timidez e disseram, eu preciso falar do céu. É muito estranho alguém ir morar no céu ou estar indo para o céu, conhecendo a palavra e não manifestar e não falar das coisas do céu. E aqui Jesus Cristo disse
para seus discípulos. Ele falou depois com Tiago, ele viu adiante o filho de Zebedeu, ele viu João, seu irmão, que estava também no barco consertando redes, e Jesus Cristo chamou, e eles deixaram seu pai Zebedeu no barco. É o princípio do evangelho. Foi um momento que Cristo estava chamando os seus discípulos para essa tão grande missão. Vocês não sabem que até hoje Deus ainda tem chamado pessoas. Tem um hino que diz assim: chamou-me não só uma vez. Deus chama o homem para a salvação, sim. Deus chama o homem para uma missão, sim. Ele chama você para fazer a obra. Ide por todo mundo, pregue a salvação. O evangelho é poder de Deus. Os irmãos já viram em Romanos capítulo 1, o versículo 16, quando o apóstolo Paulo disse: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o meu justo viverá da fé. Nós precisamos pregar o evangelho. Eu sei que a gente tem muita coisa que disse a Deus que quer fazer nessa terra e quer fazer nesse mundo. Tem coisas a conquistar, mas eu queria dizer a você que não tem nada melhor do que falar da missão maior, a missão do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Eu vejo Deus chamando um profeta Jeremias, ainda jovem, e com planos de casamento, com tantas coisas. Deus diz: olha, tem uma coisa urgente para você. O que é? Você vai pregar num cativeiro, ou pregar para não vir um cativeiro? E Jeremias olhou: mas Senhor, eu não queria. E Deus chamou ele: mas Senhor, eu te escolhi, tu vais ser profeta das nações. Ele escolheu no ventre, mas aí Jeremias resiste: eu sou uma criança, eu não sei falar, eu quero saber quem está preparado para pregar. Mas Deus é quem prepara, é o Espírito Santo que nesta noite aqui na IEBT, ele usa o servo e diz assim: você, aleluia, vai pregar, vai marchar, vai anunciar, deixe de desculpas, pregue porque é urgente, Jesus está voltando, a mensagem tem que ser proclamada urgente. Deus tem pressa que você pregue a palavra, que você se levante, que você o adore. Você é adorador, você foi chamada, você foi chamado. As lutas existem, mas nós precisamos dizer que Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a única esperança para esse mundo caído num pecado, na tristeza, na angústia. E muita gente está assim nesse momento. Aí você fala do evangelho. Sabe o que é evangelho? Poder de Deus. Sabe o que é evangelho? Restauração. Sabe o que é evangelho? Boa notícia. É a boa notícia do evangelho, que salva, que transforma, que perdoa os pecados, que escreve o teu nome no livro da vida, e você agora tem eternidade. Não importa se você não chega até 100 anos, não importa se você não chega até 80, importa que você entregou a vida a Cristo, e eternamente, eita Jesus, vai morar com Ele. É isso o evangelho. Aqui tudo passa. Uma poesia nos Salmos, uma música diz que a nossa vida chega a 70. E alguns pelas suas robustez chega a 80. Quem espera robustez, né? Chega a 80. Mas o melhor dele é canseiro e enfado. Porque tudo passa rapidamente. Você tem alguma pessoa na sua casa, na sua família de 80 anos? Você tem? Ah, tem. Você sabe como essa pessoa está nesse momento? Geralmente a maioria estão debilitadas, enfraquecidas. Ou não é verdade? Precisa do cuidado, precisa que alguém pegue até na mão, não desce um batente de todo jeito. Ou não é verdade? Ou será que você pensa que essa juventude não vai passar? Ela passa também, passa rapidamente. Um dia eu tinha 15 anos, quando eu percebi eu tinha 18. Eu disse: eita, fiquei de maior. E vai passando, e vai passando, e vai passando, e vai passando. Passa tudo rapidamente, e nós voamos. Já viu essa poesia? Eu tenho um professor de literatura, um ex-padre, que ele dizia que nunca viu uma metáfora tão forte como essa, falando sobre a morte. Uma mensagem tão forte que tudo nessa vida passa rapidamente e nós voamos. Agora a questão é: o que é que nós estamos investindo? Jesus Cristo deu uma ordem e nós não podemos ficar indiferentes dessa ordem de Cristo. Ele disse: vá, pregue o evangelho que é poder. Pregue. Você tem um grande chamado. Você pode dizer a alguém na sua casa, aí na sala: você tem um chamado? Você está acanhado? Diga assim: ó, o pastor está dizendo, é para você. É para você que tem aqui. Olha para alguém que está aí no banco lá, mas você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem chamado. Ei, você tem chamado. Você tem um chamado de Deus. Alguém está lá na cozinha, diz pelo amor dessa pessoa na cozinha: você tem um chamado. Ah, está alguém na porta, vai lá e bate. Ei, está ouvindo? Você tem um chamado. E Deus está chamando você. Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu escolhi você. Eu nomeei você
para você dar fruto. Deus, Ele quer, me parece que é até uma exigência, que possamos dar fruto, e o fruto permaneça, e possamos avançar na missão, sem recuar, sem olhar para trás. Eu lembro que recentemente, eu preguei sobre a mulher de Ló, que ela olhou para trás. Foi a olhada mortífera. Quando ela olhou para trás, ela queria olhar, a gente não pode olhar para trás. O negócio para a gente é a frente. Olha, esquecendo as coisas para trás, avance para um alvo. Nós temos um prêmio, uma soberana vocação chamada por Deus para pregar o Evangelho. E aqui, meus irmãos, a grande chamada de Deus na minha vida e na sua vida. A salvação não só é para você. Não pense que você tem um monopólio e eu do amor de Deus. Nós não temos esse monopólio do amor de Deus. A mensagem do Evangelho diz que é para todos. Para todos. Por isso nós precisamos pregar. Sabe? Não tem aquele grupo seleto. Deus chamou, a Bíblia diz que Ele amou o mundo. Está assim na minha Bíblia. Amou o mundo. Então prega o Evangelho ao mundo. Porque quem crê nessa mensagem, quem aceitar, aí não é da nossa ossada. Você está pregando o Evangelho. Então existe um chamado. E a salvação não só é para mim ou você. Nós somos privilegiados, estamos aqui até pregando, proclamando a salvação. Jesus veio para salvar todas as pessoas, todas as nações. Ele chamou o profeta madrugando, pregue às nações, fala do meu amor. Você sabia que Deus chamou um profeta? Ele até é conhecido, o profeta Fujão, já citei o nome dele aqui. Ele disse, você vai pregar a grande cidade de Nínive? Ele falou, vou nada. Aliás, ele disse, ficou até calado, pegou um navio, mas foi para o outro lugar. Ele não quis pregar o Evangelho. Ele julgava que aquela cidade não era digna do Evangelho, que ali ninguém queria salvação. E sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe da história? A cidade inteira aceitou a Cristo. Você tem pessoas que você diz assim, aquela dali, esse parente, esse filho, esse primo, esse irmão, essa irmã, esse vizinho, é impossível para mim, é impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Você sabia que Deus quer salvar? Você comece a orar por essa pessoa, comece a pedir a Deus misericórdia, Deus vai fazer uma obra nessa vida, aleluia, e essa pessoa daqui a pouco está cantando com você, se preparando para subir no céu. O povo de Deus precisa anunciar o Evangelho a todas as nações, todas as culturas, todas as épocas. Ele nos escolheu seus discípulos para sermos mensageiros da melhor notícia do mundo, a boa nova de salvação. E quando Ele nos escolheu, Ele fez, prega o Evangelho. Hoje pela manhã eu estava com uma alegria tão grande, ali na Rádio Guarani, falando sobre as promessas de Deus. Deus falando para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus escolheu Abraão. Abraão ficou conhecido, 41:8 de Isaías, amigo de Deus. Você é amigo de Deus, você é uma pessoa que se chama, tem intimidade com Deus, então anuncie o Evangelho, prega o Evangelho. E mais importante, vivamos esse Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós somos chamados, convidados para trazer essa boa notícia. Você que está ouvindo a mensagem nesta noite, pastor, eu também fui chamado. Não tenho condições, Deus chamou você para anunciar essa boa notícia. A ordem é para fazer discípulos todas as nações, não apenas para pastores, a ordem é para todos, não apenas para os evangelistas, a ordem é para todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. A gente vai ver na Bíblia muitos testemunhos de pessoas que foram escolhidas de Deus. Tem um que era até boiadeiro, mas eu não sei se é boiadeiro, se é falar. E ele falou para as vacas de Baçã, ouve a palavra do Senhor. Ele falou para todos, para ouvir a mensagem de Deus. Deus, Ele tem um plano, ali onde você trabalha, ali onde você estuda, ali onde você passa o dia, para a glória do nome dEle. Agora o desafio é grande, o inimigo ele vai querer confundir. Paulo fala isso ao jovem pastor. Então, queridos irmãos, você tem uma missão, a missão é pregar o Evangelho. Qual é o resultado dessa pregação, pastor? A pregação do Evangelho tem resultado? Tem resultado. Vamos ver à luz da Bíblia. Ele diz assim, olha, quem crê, está aqui em Marcos, no capítulo 15, quem crê e for batizado vai ser o quê? Salvo. Não está ou não está escrito assim? Ele diz assim, olha, vai por todo mundo, vai ter uns que creem. Meus irmãos, você sabia que tem pessoas nesse momento, a esta hora, ouvindo aqui essa palavra, essa mensagem, estão crendo. Eu creio, pastor, que eu preciso despertar. Ou está dizendo, eu creio que precisa aceitar Cristo. Hoje pela manhã, algo interessante, tinha uma senhora, a nossa irmã Sandra Botelho, trouxe uma amiga, ou parece que é parente, para apresentar um filhinho. E ela chegou aqui para apresentar,
e ela foi subindo ali. Eu perguntei: meu Deus, será que essa família já foi salva? Será que essa família já entregou a vida a Cristo? E sempre Deus tem me dado essa oportunidade. E eu perguntei o nome do garoto, Anthony, e perguntei o nome da mãe, e ela disse: é Maria, se eu não me engano, Maria. E a gente começou a conversar, e eu bem rapidinho, a igreja aqui, todo mundo esperando a oração da consagração daquela criança. Mas uma coisa importante é quem vai instruir essa criança. A criança será apresentada, mas quem vai instruir, será que já tem essa revelação, já entregou sua vida a Cristo? E eu pergunto: você é evangélica? Nunca fui, mas você está aqui na igreja hoje para apresentar seu filho, você está sentindo um chamado de Deus, e eu percebi que os olhos delas começou a lacrimar, começou a chorar. E se você quer entregar sua vida a Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, fez dizer: eu quero, eu aceito. Então foi uma alegria tão grande. Nós levantamos a igreja e já agradecemos pela alma, e essa alma que vai cuidar da sua criança, do seu filhinho. Irmãos, pregue a palavra. Quem salva não é você, quem salva não é pastor, quem salva não é o homem, quem salva é Jesus. Agora nós temos uma missão. Quem crê e for batizado será salvo. Agora tem uma notícia também: mas quem não crê será condenado. Queridos irmãos, é preciso pregar essa parte também. Haverá aqueles que vão acreditar, alcançarão a salvação, não porque são bonzinhos, porque foi pela fé. Você viu Romanos 1 aqui, onde a gente leu no versículo 18, quando o apóstolo 16, que o apóstolo Paulo diz que o evangelho vai se pregando, se manifestando de fé em fé. A pessoa acreditou, aceitou, mas tem aqueles que não aceitam. Eu convido a você para examinar aqui em João capítulo 3, muito conhecido, a partir do versículo número 16, muito conhecido também, que diz que o evangelho é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele fala porque veio a condenação. Versículo número 17 explica a missão do Cristo, o evangelista: porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Preste atenção. Sabe por que Jesus enviou ao mundo? Você não sabe? Vou lhe dizer agora, e que Deus abra o entendimento. Olha aí, Deus enviou seu Filho ao mundo. Você acredita nessa mensagem? Porque o evangelho é para quem crê, é para que todo aquele que nele crê. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, explicando a aparição de Cristo, para que ele veio ao mundo. Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Agora, quando a pessoa ouve a palavra e acredita que ele é o Salvador, vai ser salvo. Agora, verso 18, João 3,18, é forte, mas eu preciso pregar essa palavra para você. Diz assim: quem crê nele não é condenado. Veja, mas quem não crê já está o quê? Condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele explica por que a condenação. O evangelho é luz, é claro para nossas vidas. E a condenação é esta, verso 19: que a luz veio ao mundo, essa luz é Jesus. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Queridos irmãos, o homem preferiu Barrabás, solta Barrabás, crucifica Jesus. O homem preferiu as trevas do que a luz. Quantas mães têm chorado com seu filho que se desviou do evangelho? Agora acha que é o Senhor, sabe tudo. Quem sabe entrou na universidade, fez uma graduaçãozinha e agora está se achando o rei da cocada, sabe tudo. E esquece que é no evangelho que o homem alcança a salvação. No evangelho que é a bênção. E eu queria dizer para você que estiver pensando assim, está redondamente enganado. Cuidado com as aparências. As aparências enganam. Há caminhos que para o homem parece ser um caminho bom, mas não é. O final são caminhos de morte. O caminho bom é Jesus Cristo. O caminho bom é o evangelho. Mas muita gente está dizendo: mas eu não quero aceitar ser crente, porque eu vejo alguns crentes que não têm um testemunho bom para ser crente daquele jeito. Então seja fiel. Não fique mirando as pessoas que falham, porque se eu encontrar falha, seja fiel, busque fazer a Deus. Eu não vou ser crente porque na minha casa tem alguém que é falho e você é. Não fique apontando o erro para os outros. O negócio é contigo, é individual. Você precisa entregar a sua vida, e você sabe que alguém está fazendo uma coisa errada, mesmo sendo crente, você vai ser crente, e você vai testemunhar, fazendo o que é certo. Aleluia. Não só dentro da igreja, com outros interesses, mas você está ali buscando ao Senhor, e você vai ser um ajudador, um cooperador, alguém que vai trabalhar
na pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, quem crê, diz aqui o texto, não é condenado. Lá em João 5,24, Jesus Cristo certa vez diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Mas aqui, mesmo com toda a boa vontade, nós pregamos, mas ninguém pode obrigar uma outra pessoa a aceitar a verdade. A gente faz um convite, mas não um apelo só para, às vezes até, vem agora, aceita agora. Não, a pessoa ouviu o Evangelho. Calvino certa vez comentou, se a pessoa realmente tem um chamado, se a pessoa tem a luz, ele vai entender e vai aceitar Cristo como seu Salvador. Conheço muitos testemunhos de pessoas que aceitaram ouvindo a mensagem pela televisão, ou pela internet, ou pelo canal do YouTube, ouviu aquela palavra, e o Espírito Santo que está presente aí no teu quarto, na tua casa, começa a quebrantar teu coração, e você vai entregar sua vida a Cristo, urgente, porque você sabe que a verdade está no Evangelho. O mundo engana, não há mesmo o mundo, nem as coisas aqui no mundo há. Então, a função de quem prega, eu vou explicar qual é. A gente prega, e eu queria que o mundo inteiro, que estivesse me ouvindo agora, parasse o mundo inteiro, mas eu sei que tem milhares e milhares de igrejas nesse momento também, fazendo a mesma coisa, Deus usando pastores, e tem essa cabedal de muitas igrejas, falando do Evangelho de Cristo. Queridos irmãos, e sabe o que acontece? Muitas pessoas estão ouvindo nesse momento a palavra, e sabe qual é a minha função? Pregar o Evangelho. Eu aqui vou fazer um convite, que você ligue para um número, vou dizer lá na frente daqui a pouco, ao término da mensagem, ou que você nos procure, ou que você procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Agora faça isso urgente. Tem gente que fica protelando, deixando para depois, e tem uma vida vazia, uma vida sem alegria de servir ao Senhor, procurando a igreja perfeita, procurando um ministério que não tem falha, procurando tanta coisa, e esquece que Jesus Cristo está bem aqui, presente no meio de nós. O Evangelho está aqui, sendo pregado, a palavra do Senhor. Então, irmãos, essa mensagem desta noite, a função da igreja, a função de quem prega, é apenas apresentar a verdade de salvação e mostrar o amor de Deus, o amor de Jesus. Sabe o resto quem é? É com a pessoa do Espírito Santo. Por favor, alguém pode colocar o irmão, lá em João 16:8, a função do Espírito Santo. Ele vai convencer o homem. Nós temos a missão de pregar. Eu queria colocar aqui, para a gente acompanhar esta leitura. Acho interessante a função de quem prega. Certa vez eu fui fazer uma conferência e estava difícil. Os 3 dias da conferência, ninguém levanta a mão, ninguém queria saber nada. Aí o pastor fez rica mensagem os 3 dias. Eu disse: pastor, mas o resultado é com Deus. O resultado é com você. É Deus que vai fazer o resultado. Já temos aqui, já temos. Olha o que é que está escrito, ó. E quando ele vier, está falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Olha, do pecado, porque não creram em mim. Pode repetir comigo quem está aqui? Volta aí esse texto, vamos lá. Do pecado, porque não creram em mim. Sabe o que quer dizer isso aqui? Quem não crê em Jesus está em pecado. Quem não crê no Evangelho está em pecado. Mas esse crer é um crer com a disposição de seguir. A crer, até os demônios creem e estremecem. Você crê e não sai do canto. Você crê e permanece no vício. Você crê e permanece na prostituição. Você crê e permanece em ideologias que não agradam ao Senhor. Você crê, mas está arraigado no pecado. Que crença é essa? Você precisa crer e aceitar Cristo e dizer: Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero que essas coisas velhas passem e na minha vida tudo se faça novo. Isso é o Evangelho. Você vem como está, mas tem pessoas que querem entrar na igreja e ficar igualzinho ao mundo. Se acha o estrela, se acha o popstar, se acha o sabe que a estrela da igreja é Jesus de Nazaré. Nós somos apenas servos do Senhor. Pessoas equivocadas, não entenderam o poder do Evangelho. É para transformar. Jesus diz: venha como está. Era prostituta, era ladrões, até crucificado, na morte, foram a ele, salvou. Mas Jesus Cristo não quer que o homem continue no roubo, no adultério, na prostituição, na fornicação. Espera o casamento, vai chegar, Deus vai abençoar, mas muita gente está em pecado, aí já não lê Bíblia, já não é atraído pela igreja, já não quer ouvir a palavra, tudo é muito cansativo, porque agora se afastou de Deus.
E tudo que se fala na igreja cansa, porque agora está atraído pelo mundo. E eu quero dar uma notícia para você: o mundo está se acabando, o mundo passa. Lá na primeira carta de João, capítulo 2, ele diz: o mundo passa e toda a sua nojeira, toda a sua corrupção está passando e vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui, irmãos, você está pregando para o evangelho e está um pouco desmotivado, está desencorajado, porque tem alguém que não muda de jeito nenhum, todo dia te critica. Quando tu está saindo de casa é uma piada, e você não sei o que, não é crente. Se teu pastor soubesse, Satanás usa essas pessoas o tempo todo para querer desanimar você. Mas resista, seja fiel, olhe para Cristo, porque Deus tem vitória. Na bem-aventurança diz: bem-aventurado vós quando vos injuriares e mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram de vós. A perseguição sempre acontecerá para nós que pregamos o evangelho, mas nós temos a de Deus uma boa notícia, que Ele nos protege, que Ele nos livra. Deixa com Deus trabalhar. Olha o que é que o texto diz, volta naquele versículo, Gil, está aqui por favor. Olha que diz que é o Espírito Santo que convence o homem. Não é o pastor com a sua eloquência, eu queria ter, mas não é. É o Espírito Santo que fala ao coração. Diz assim, ó: ele quando vier vai convencer o homem do pecado, porque não crê em mim. Versículo número, quando ele vier, versículo 9, por favor. E o 10. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Queridos irmãos, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. O evangelho traz essa notícia da salvação, mas de julgamento também. Ou você pensa que não haverá juízo? Tem pessoas que, numa expressão bem comum nossa, pinta e borda, mas está na igreja. Você aguarde só que tem juízo de Deus. Vai chegar o dia do encontro com Deus. Vai se arrepender porque teve tanta oportunidade de estar junto com os líderes, junto na igreja, mas com outros pensamentos. Se converta. Deus tem o melhor para você. Deus tem algo para você que você não imagina, que olhos não viram. Deus tem algo especial na sua vida. Agora, diante do talento, diante que Deus lhe deu, comece a pensar, pregar o evangelho, vai haver resultado, vai. Esse entendimento, irmãos, que não somos nós que salva, nos torna mais humildes e nos dá mais segurança. Ah, eu não consegui, então estou fraco. Não, eu estou orando, estou jejuando, estou me ajoelhando, estou pregando. Agora o resultado é com o Senhor. Mesmo se você for o melhor pregador do mundo, só Deus pode mudar o coração de outra pessoa. Pense nisso. Mesmo se você já foi a pessoa mais preparada, mais eloquente, quem muda não é você, é Deus. Queridos irmãos, se você for péssimo em falar, se você na hora de pregar se atrapalhar, Deus ainda isso, Ele pode usar você. Eu nunca esqueci de um professor que dizia o seguinte: leia a Bíblia, porque a Bíblia é a fonte de toda inspiração, é a palavra do Senhor. Mas se você só souber João 3,16, Deus vai usar você em João 3,16. Deus vai usar você e vai dar a oportunidade de você pregar. Agora, se você souber mais um versículo, vai ser melhor. Deus vai sempre usar você. A verdade é que Deus quer usar você. Não tenho que ter curso de teologia, esqueça isso. Você já tem o melhor, você tem a salvação, você tem a promessa do céu, e você precisa pregar essa verdade. Esse entendimento é muito bom. O evangelho nos desafia a fazer uma escolha: aceitar ou rejeitar Jesus. Ou não é assim? Ou você aceita ou rejeita. Vamos voltar para o texto inicial. Olha o que ele diz aqui, ó: quem crê e for batizado será salvo. Quem vai ser salvo? Quem aceitou Jesus. Não é porque é santinho, porque aceitou. Foi justificado pela fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5:1. Agora quem não crê será condenado. Aí alguém diz assim: mas pastor, a gente não pode botar ninguém no inferno. Deus me livre, nem pode não, a gente não tem esse poder não. Agora a gente está dizendo que a palavra está dizendo que vai ser condenado. E qual é a condenação? É que a luz veio ao mundo, sabia da verdade, mas rejeitou a verdade, deixou a verdade. E ele diz que sinais iriam seguir ao que crê. O evangelho tem um desafio. Existe a possibilidade de pessoas que rejeitam a mensagem. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele disse: quem foi que deu crédito à nossa pregação? Já viu isso? Quem foi que deu crédito? Tem gente que não dá crédito. Mensagem, vou pular essa parte, eu gosto da hora do louvor. Você deveria ouvir a palavra do Senhor. Deveria ouvir a mensagem de Deus enquanto pode. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Quem crê, recebe a salvação. Quem crê, recebe a vida eterna.
ficando livre da culpa e podendo se aproximar de Deus. Mas também existe a possibilidade de rejeitarem a mensagem, apesar de muita gente decidir não crer. Todos nós um dia vamos ter a oportunidade de escolher dizer sim para Jesus ou não. É por isso que é tão importante partilhar o Evangelho. E aqui eu quero falar para a Igreja Evangélica Batista Timbi. Eu sei que tem muitas outras igrejas nos ouvindo, mas eu queria falar para os membros IEBT. Você tem partilhado o Evangelho? Tem partilhado? E para você também. Nós precisamos partilhar do Evangelho. Falar do Evangelho. Jesus está voltando. E Jesus, Ele vai cobrar isso da gente. Ele vai cobrar. Ele mandou, foi uma ordem dele. Querendo ou não, o Evangelho é uma obrigação, Paulo fala. Ah, pastor, é voluntário. Então você não leu. 1 Coríntios, quando fala, Paulo diz: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois sobre mim é imposta essa obrigação. E esse ide é um pedido ou uma ordem? Ide por todo mundo é uma ordem de Cristo. A gente está tão ocupado, né? Muitas vezes esquecendo dessa ordem. Estes sinais acompanharão os que creem. Estou terminando nessa última parte. Que sinais? Vão expulsar demônios. Deus vai te usar. Tem demônios, será expulso. Falarão novas línguas, pregação do Evangelho. Vão se beber algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus não nos deixa sozinhos na missão. Jesus também está no posto seu. Eu queria dizer para vocês aqui, vocês que cantam aqui, que tocam, vocês nunca estão sozinhos quando sobem aqui. Posso ouvir um amém do grupo aqui? Nunca estão sozinhos. Vocês que ministram as finanças do Senhor, nunca está sozinho. Por isso que faça com todo o zelo, faça com todo amor. Vocês chegam aqui mais cedo para ensaiar e fiquem ensaiando. Não estão sozinhos nesse ensaio. Deus está presente, por isso que é muita reverência. Os sinais que vão acompanhar, Deus não nos deixa sozinhos na missão de pregar o Evangelho. Ele dá poder, digam amém, irmãos. Ele dá poder para quem crê, para levar a mensagem a outras pessoas. Os primeiros discípulos viram todos os sinais e maravilhas que Jesus fez. Eles viram o cego ver, eles viram o coxo andar, eles viram o paralítico saltar de uma cama, eles viram pessoas ressuscitar. Quantos sinais! E hoje a gente tem visto muitas coisas também. Nós temos visto o mundo incrédulo, o mundo que ri quando a gente prega o Evangelho, o mundo que zomba de Deus, brinca com as coisas de Deus. Esse vírus, permissão do Senhor, veio trazer muitas lições para todos nós. Muita gente agora está mais pianinho, porque morreu fulano, está mais quietinho, não está blasfemando tanto, falando tanta besteira como falava antes. Tenha cuidado, não é ameaça não, é que Jesus está voltando, Ele está dando sinais aí. Então aqui para concluir, Ele vai dar poder para você pregar a palavra. Os primeiros discípulos viram isso. Marcos 16, 17, 18. Tem muito mais. Esses sinais confirmam a mensagem e mostram um pouco do poder de Deus, porque Deus tem muito para mostrar ainda. Deus faz milagres na vida de quem crê. Vou repetir isso. Deus faz milagre na vida de quem crê. Vou repetir de novo. Deus faz milagres na vida de quem crê. Se você crê, é bênção, é um final de mês abençoado, é uma noite tranquila. Creia no poder de Deus, que Deus vai te ajudar. Mesmo na hora da dor, você crê, o barco balançando, a água entrando e os discípulos acreditando. Sabe o que aconteceu? Jesus mandou acalmar tudo. Jesus entra na tua vida e acalma. Quem disse que a gente não passa pelas lutas? Sinais que seguirão os que creem. É o resultado. Onde o Evangelho é pregado, presta atenção, onde o Evangelho é pregado e crido, coisas incríveis acontecem. Porque tem lugar que o Evangelho é pregado, mas ninguém crê. Pessoas que zombam até. Jesus chegou a dizer, um apóstolo, é muito chato isso para dizer, mas ele disse: porque tu me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Tem pessoas que querem ver toda hora. Senhor, me dá um sinal. Se tu mostrar esse irmão, Jesus é misericordioso e Ele tem nos dado muita oportunidade. Algumas pessoas verão milagres, outras pessoas expulsarão demônios, outras ainda receberão livramentos fantásticos em situações incríveis e impossíveis. Deus te dando livramento. Mas esses são apenas milagres secundários. Sabe qual é o maior milagre?
é a salvação em Jesus Cristo. Porque todos nós, mais que a gente busque a Deus, a gente vai passar problemas aqui nesse mundo. Então a vida transformada de Jesus é o maior milagre. Eu não tenho medo de pregar o Evangelho, você também não deve ter. Porquanto é uma oportunidade que apresenta. Deus, com todo o poder, está me usando nesta noite para você crer no Evangelho. Você tem a oportunidade. Eu quero cantar a última estrofe desse hino. Depois eu quero chamar todo o grupo de louvor a gente cantar, Pereira, aquela música que o nosso Jeová, ele tira toda a dor. Mas eu primeiro, deixa eu cantar essa última estrofe aqui. Mas vocês depois, pode se aproximar, vamos se aproximar. A gente já está chegando ao final. Eu vou cantar, que eu prometi a última. Não é nas melhores vozes, mas esse hino eu gosto demais. Vamos lá, deixa eu ver a última estrofe. 438. Vamos cantar esse hino. Pronto. E depois o grupo de louvor, a gente vai cantar aqui um hino, dizendo a você, você que está com a dor, Deus cura a tua dor, toda a dor. Deixa eu cantar esse hino. Deixa eu botar aqui o óculos, vai ficar melhor. Pronto. Ouvindo de Jesus. Terceira estrofe, pastor Bisaí. Firme levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor traído do céu, o fragor da compaixão de Deus nos dá, e graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiado no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. E esse Deus que a gente prega, Ele faz a obra completa. Ele cura o espírito e cura também a tua dor. Eu não sei que você está assistindo aqui nesta noite, né? Que mensagem rica do Evangelho, né? O poder de Deus. E quando eu vejo o Pereira, eu sempre lembro dessa música, Pereira. Que Ele é nosso Deus, é o que salva, é o que transforma. E a gente está... Amém. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Ainda na mensagem, a gente está aqui sente a presença de Deus. Vou fazer uma pergunta a você. Conheço muitas pessoas que dizem que está se consagrando, e eu não quero duvidar sua vida com Deus, mas tem uma coisa estranha nessa sua consagração. A gente não vê você ganhar uma alma, não vê você evangelizando. Não é que você vai fazer isso para o pastor ver ou para a igreja ver, mas você geralmente está interessado nisso. Você não está no grupo da juventude, você não está no grupo cantando, você não está no grupo tocando. Que chamada é essa que você não consegue se envolver com o grupo para trabalhar? Você é homem, é um servo do Senhor. Por onde você anda, que você não traz uma alma para Cristo? Eu tenho visto pessoas que têm convidado pessoas para assistir o culto, ou trazem para a igreja. O que é que você vai apresentar? Tem uma mensagem que a juventude muitas vezes pregou aqui, uma peça. Ninguém se apresenta diante de Deus com as mãos vazias. O que é que você anda fazendo? É só se encher? Eu estou cheio, cheio de quê? Cheio de si mesmo? Ah, você é mistério? Sabe qual é o mistério de Cristo? Sabe qual é a maior mensagem? É ganhar almas para Cristo, é a salvação em Cristo Jesus. Não tem um presente, não tem algo melhor do que você ser um ganhador de alma. E que ganha alma, sábio é. Está lá em Provérbios. Comece a evangelizar alguém. Comece a apresentar frutos. Você é um homem de oração, uma mulher de oração. Que tal começar a ganhar almas para Cristo? Você tem esse desejo? Eu queria pedir para os que estão sentados aqui colocar de pé. E a gente vai orar, encerrando. E ide por todo mundo. A mensagem é essa. Não coloque esse peso só no pastor Samuel ou nos pastores da igreja. Você é chamado. Excelente, Gilton, o trabalho. Nós queremos ver esse trabalho avançando. Vamos pregar o Evangelho. Há quem está lá fora, há quem está dentro da nossa casa. É difícil, mas nós precisamos pregar o Evangelho. Eu quero encerrar nesta noite desejando a você um bom final de mês. Um bom final de mês para você. Essa última semana. Agarre-se com Jesus. A gente não sabe o que está vindo por aí. Se você tiver condições de terça-feira, tem oração aqui, 6 horas da manhã. O
diácono Charles, numa equipe orando. É terça, quinta e sábado. E tem outras programações na sua igreja. Comece a se alinhar. Venha. Jesus está chamando você. Você é um escolhido de Deus. Você viu que o evangelho é para pregar a toda criatura. Pastor Abisaí pode fazer oração. Em seguida eu estarei ministrando a bênção apostólica. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia, a tua bondade nessa noite, Deus, nos privilegiando com a tua presença, Pai. Muito obrigado, Deus, por este culto, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus, pelo chamado, Deus, pelo resultado desse chamado, Pai, os sinais, Senhor, que nos acompanham. Que assim seja, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai, entendendo que somos, Pai, fazemos parte, Senhor, da tua obra, Senhor, para pregar o ID, onde quer que estejamos, Pai, exalar o teu perfume, Pai. Contempla, Senhor, todos envolvidos neste culto. Contempla cada lar, abençoando, Pai, fortalecendo os corações, Pai, abrindo os corações, Deus, para viver, Senhor, o Evangelho e testemunhá-lo, Pai. Pai, também nós te agradecemos pela vida do nosso pastor, nos concede, Pai, uma semana abençoada. Aleluia. Obrigado pela equipe de música, obrigado pela equipe de transmissão, Pai. Te agradecemos por essa igreja, Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja nos protegendo, nos livrando, Pai, de todos os males, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este domingo. Deus. Em nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Boa semana para você e para sua família. Deus abençoe.